muito bem-vindos ao meu canal, Louvado a Vitória com o pastor Edmilson. Nesta oportunidade eu quero compartilhar com você um texto das Sagradas Escrituras que se encontra no livro de Salmo, no capítulo 42, versículo de número 2, na versão Almeida, século 21, assim diz a palavra do Senhor: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? O título da mensagem é Sede do Deus vivo. Sede significa necessidade de beber e sensação que produz essa necessidade. Figurativamente falando, é desejo intenso. Nessa oportunidade, eu quero falar da nossa sede do Deus vivo, ou seja, a necessidade intensa e profunda que temos da presença do Espírito Santo de Deus em nosso espírito. Veremos que para que essa sede seja satisfeita, se faz necessário, primeiro, reconhecer a realidade dessa sede e, segundo, dar passos concretos para finalmente satisfazê-la. O primeiro ponto de nossa mensagem é reconhecendo a sede. A parte A do verso 2 diz: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Podemos então afirmar que todos têm sede de Deus. Todos os seres humanos, indistintamente, têm sede de Deus, mas apenas alguns reconhecem esta sede como sendo sede de Deus, do Deus vivo. Quando Deus criou o ser humano, isso aqui, certamente todos que me assistem sabem dessa verdade, e aqueles que creem na Bíblia como palavra de Deus, Deus criou o ser humano perfeito, os nossos primeiros pais, mas eles, utilizando a liberdade de escolha, o chamado livre-arbítrio, eles dão ouvido a Satanás e optam em desobedecer a Deus e obedecer à voz da serpente. Quando assim o faz, o pecado entra na raça humana, entra nesse casal, e a partir desse casal, em todo ser humano que nasce a partir deles, salvo Cristo Jesus, que nasce de forma sobrenatural pelo Espírito Santo. Então ele é preservado desse pecado chamado pecado original. Então, quando esse ser humano ele peca contra Deus, então passa-se a ter um vazio nesse ser humano, e esse vazio é exatamente, como disse um certo escritor, é do tamanho de Deus. Então o ser humano passa a ter uma necessidade, que é uma necessidade da presença de Deus na vida dele. Necessidade essa que passou a existir a partir do momento que ele, pelo pecado, quebra a comunhão com Deus, e Deus então se afasta. Então o ser humano passa a ter a necessidade da presença de Deus, de ter comunhão com Deus, e na comunhão com Deus, então Deus se faz presente. Então esse ser humano, todos os seres humanos têm essa sede de Deus, só que nem todos reconhecem que esta sede é a sede de Deus. Então esse vazio, as pessoas procuram, aquelas que não reconhecem que esse vazio, essa sede, ela é na verdade a carência de Deus, a necessidade de Deus. Ela vai buscar satisfazer essa carência, esse vazio, preencher esse vazio, satisfazer essa carência em várias outras coisas, como nós sabemos, na riqueza, no sexo, na fama e por aí vai. Quando na verdade a necessidade desse ser humano, esse vazio desse ser humano é sim a carência da presença de Deus. Então, estou reconhecendo a sede. Então o primeiro passo para que nós tenhamos essa sede de Deus satisfeita é reconhecer essa sede, que sede é essa, né? Que é a sede de Deus. Uma vez reconhecendo que essa sede, esse vazio é o vazio de Deus, é a sede de Deus, então nós seguimos para o segundo e último ponto de nossa mensagem, na qual responderá, ou na qual nos dirá sobre essa sede do Deus vivo sendo satisfeita. O segundo ponto nos diz o seguinte: dando passos para satisfazer a sede. A parte B do verso 2 diz: quando irei e verei a face de Deus? Então você veja bem que o salmista, ele está aqui falando quando irei e verei a face de Deus, ou seja, alguém que zelava e reconhecia a necessidade
necessidade de buscar satisfazer essa sede. Ele reconhecia a existência dessa sede, sabia que essa sede era a presença de Deus, ele deveria buscar preenchê-la. É bem verdade, nós precisamos, ainda que o nosso tempo aqui é curto, a explicarmos de forma novamente muito rasa, por causa do tempo curto aqui, que Davi era uma pessoa já aliançada com Deus e que já reconhecera a necessidade de Deus e, portanto, ele então faz uma aliança com Deus, mas ele precisa agora procurar, nessa aliança, ele precisa procurar estreitar os laços com Deus, precisa procurar aprofundar essa comunhão com Deus, de maneira que a cada vez mais ele via-se satisfeito por causa da presença de Deus nele. E outra coisa que vamos dizer, o Espírito Santo atuava no meio do povo dele, mas não habitava. O Espírito Santo manifestava na vida das pessoas e depois se retirava de dentro das pessoas, mas estava sempre junto com as pessoas. A partir da vinda de Jesus, quando ele ascende os céus e envia o Espírito Santo agora não habita no meio de nós apenas, mas o Espírito Santo agora habita dentro de nós. Quem é esse nós? Aquele que se aliançou com Deus, aquele que reconheceu a sua sede de Deus, e a partir daí então ele vai procurar satisfazer essa sede mediante a comunhão com Deus. Então, uma vez reconhecendo essa sede, buscar-se-á satisfazê-la. Reconhecer que eu tenho necessidade só se mostrará de fato eficaz a partir do momento em que eu buscar satisfazê-la. Então, quando eu reconheço essa necessidade e identifico e aceito pelo convencimento do Espírito Santo que essa necessidade é a necessidade de Deus, eu então precisarei dar passos, claro que sempre auxiliado e direcionado e motivado pelo Espírito Santo, mas eu precisarei dar passo, utilizando a minha liberdade de escolha, passos na direção de Deus, passos para estreitar, para aprofundar esta minha comunhão com Deus. Então nós vamos entender isso, que é preciso, uma vez tendo esse reconhecimento, é preciso buscar a Deus, é preciso investir na nossa vida de comunhão com Deus, na nossa vida de fidelidade, de honra ao Senhor, nesse crescimento diário na presença do Deus vivo. E assim então nós passamos para a nossa conclusão dizendo: não é possível termos a nossa sede de Deus satisfeita sem antes aceitar o convencimento do Espírito Santo da realidade dessa sede. Porém, esse reconhecimento deve se confirmar através de atos concretos que se mostram mediante o buscar diário da doce presença do Deus vivo. E quando eu digo buscar a presença de Deus, na verdade buscar dar lugar para que o Espírito Santo possa ter mais e mais liberdade de atuar no nosso espírito, no qual ele já habita, uma vez que nós já tenhamos aliança com Deus através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por mais esse dia de vida. Te louvo, Pai, por estar utilizando o meu fôlego de vida nesta hora para poder compartilhar a Tua palavra a esta pessoa que me ouve e me assiste, pedindo que o Senhor traga cura, libertação, restauração sobre esta casa, sobre este lar, em nome de Jesus, que o Senhor possa, mediante o poder do nome de Jesus, desfazer toda e qualquer ação do inimigo e que as bênçãos do Senhor possam ser liberadas copiosamente e o fluir do Teu Espírito possa ser cada vez mais abundante sobre a vida dessa pessoa, no santo e bendito nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para que você sempre receba da parte do YouTube novos avisos de novos vídeos. Aí sim, acione lá que esse sininho, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo, de maneira que a palavra de Deus, através do nosso trabalho, mediante a sua cooperação, possa alcançar mais lares, em nome de Jesus. Deus te abençoe.